Então, nono ano, agora nesse nosso segundo tempo de aula, depois de vocês terem copiado o quadrinho bem pequenininho, né, de resumo sobre editorial, que é o que a gente vai trabalhar hoje, o que vocês têm escrito aí no texto, no resumo de vocês? Olha, o que é um editorial? É a expressão do posicionamento de determinado grupo midiático. O autor, ele escreve um determinado texto sobre uma determinada situação, ou seja lá do que ele for falar, e ele coloca o posicionamento dele, a opinião pessoal dele. É óbvio que é pessoal, é dele, né? Ele se posiciona. Na maioria dos textos que a gente leu antes, sobre reportagem, eles não podem fazer isso. O texto é impessoal, não pode colocar a opinião. Foi aquilo que eu falei do Jornal Nacional. O repórter está ali, faz a reportagem, mas não pode colocar a opinião dele, em momento algum. E no editorial é o contrário. O cara tem que colocar a opinião dele, tem que tentar te convencer de alguma coisa. Então, assim, não é uma carta leitor, não é um artigo de opinião. Ele é o quê? Um editorial. E é esse tipo de contraste que vai acontecer quando a gente for aprender o editorial agora. Por exemplo, a gente sabe que o nosso texto ele é subjetivo, então tem características da pessoa que escreve. Ele é pessoal, porque tem opinião pessoal. Ele é parcial, porque a pessoa vai tentar te convencer e ela vai falar e ela acredita naquilo, tá? Ela tem uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então ele introduz a ideia, desenvolve a ideia e conclui a ideia. E ele coloca o ponto de vista dele, ok? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode confundir uma coisa com outra, ok? A linguagem, geralmente, ela pode ser uma linguagem fácil e pode ser uma linguagem difícil, vai depender de quem escreve, né, o editorial. E, na verdade, depois desse textinho que a gente lê aqui, que a gente vai ler aqui, que é editorial e carta ao leitor, vocês vão perceber o seguinte: eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 118 agora, e nós vamos ler sobre editorial, ok? No nosso resumo já tem um resuminho do que é o editorial e a carta do leitor. Então, vamos lá. Nesse módulo, nós vamos conhecer o editorial e a carta do leitor, tá? Editorial, olha só, eu quero que vocês marquem aí com marca-texto, aquilo que a gente faz na sala de aula. Trata-se de um gênero textual presente em jornais e revistas, impressos e online, cujo principal objetivo é revelar o posicionamento do grupo de editores responsável pela publicação. A exemplo do que ocorre com os artigos de opinião, os editoriais não são imparciais, tá? Neles, o teor opinativo supera o informativo. Então, na verdade, assim, tem informação, mas o mais importante é a opinião. Então, assim, não vamos falar nome, né? Mas tem emissoras que têm uma determinada opção, tem um grupo de editores. E elas querem te convencer daquilo que elas pensam e daquilo que elas acreditam. Então, eles colocam a opinião deles e tentam nos convencer, fazer com que a gente acredite naquilo ali. Lembra o poder da mídia que a gente estudou no módulo anterior? É isso. Tentar convencer a gente. E isso é o editorial, né? Tem a opinião clara dos editores. Então, vamos ver aqui esse texto que a gente vai ler agora, do Gazeta do Povo. Olha bem. Nem tudo que cai na rede é fato. Mais do que nunca, a sociedade organizada precisa se mobilizar contra a indústria de boatos pelo simples motivo: é um atentado em série contra tudo que há de bom, nobre e justo. Numa de suas frases históricas, Balzac, observador impiedoso do jornalismo francês do século XIX, não se conteve. Se a imprensa não existisse, seria preciso não inventá-la. A frase costuma ser repetida a cada vez que o mundo da notícia é apontado como causa de todas as desgraças, sinal mais de preguiça intelectual que de espírito de investigação. Um desses momentos é agora, quando a proliferação de fake news chegou a níveis alarmantes. Estão passando por isso agora, né, gente? Coronavírus, o que mais tem é fake news. O senso comum é de que nunca se leu tanto jornal.
Agora são poucas pessoas que leem jornal. Leia lá no computador, no celular, ou assistem os vídeos, né? Causa e efeito, nunca se falou tanto mal desse ofício, incluindo no pacote desejar o seu desaparecimento sobre as bênçãos de Balzac. De modo que é melhor separar os fundidos da calça antes que seja tarde e mergulhemos numa onda de autoritarismo. Já são horas de separar em partes essa massa de pão a que chamam mídia. É a palavra no plural. Não que haja entre as mídias alguma destituída de falhas, nem todas, pois é de natureza desse trabalho errar. Claro, eles podem dar uma notícia e podem errar. A questão é que certos veículos erram na busca da verdade e outros erram por desprezá-la, matando no ninho aquilo que dizem amar. As redes sociais se tornaram a pista de esqui não só para os livres praticantes da notícia, como os do jornalismo feito pelo baixo clero. Sua única intenção é causar, sem cumprir a virtude da profissão, a checagem de informações. Sua matéria-prima são os factoides. O que são factoides? Informação falsa, tá? Ou não comprovada, cujo o único benefício é causar a impressão em que os repete que reconheceu e divulgou um fato extraordinário. Então, gente, assim, é complicado isso, né? Essas fake news, esses factoides, esses editoriais, né, que põem lá uma chamada de uma notícia super preocupante e que não tem comprovação, né? Não é verdade. Isso traz sérios problemas. Olha no coronavírus que a gente está passando agora, Covid-19. Quantas notícias falsas a gente descobre? Quantas notícias falsas a gente vê e ouve? E quantos problemas isso causa, né? Então, na verdade, assim, a gente tem que saber aquilo que a gente fez naquele texto que eu pedi para vocês fazerem, escreverem e me mandarem. Distinguir, né? Distinguir o que é o certo e o que é o errado, para que a gente não passe por bobo, né? Porque se a gente fizer isso, a gente acaba errando, né? Então, olha só, logo depois vem a explicação da estrutura, que está lá no nosso resumo, e depois a carta do leitor e assim por diante, tá? Nesse momento, eu quero muito que vocês façam para mim, na página 121, a situação problema. Olha lá, eu vou ler para vocês a página 121. Leia essa afirmação atribuída ao político estadunidense Adlai Ewing Stevenson. Tá? Um editor de jornal é alguém que separa o joio do trigo e publica o joio. Olha só. O que vocês acham disso? Separar o joio do trigo é separar o que é ruim do bom. O trigo é o grão bom e o joio não é o grão, não é o grão de trigo, ele é ruim. E aí, ele fala justamente o contrário, que o editor de jornal, ele pega a parte boa só publica a parte ruim. Será que é isso mesmo? O que vocês acham disso, hein? Então, é isso que eu quero que vocês façam. Vocês vão escrever no caderno um pequeno texto para mim, de pelo menos umas, vamos lá, 10 linhas. Vocês vão falar que é grande, né? Vamos escrever um texto para mim de pelo menos 2 parágrafos, né? Mas não é 2 parágrafos de 2 linhas não, tá? Que isso não existe, viu, seu Pedro Paulo? Que me mandou um parágrafo com 2 linhas só, mais nada. Isso não é trabalho. Vocês vão escrever qual o significado dessa afirmação que esse político acabou de fazer. Será que ele é realista? Será que todos os jornais se comportam de fato assim? Será que todos são assim? E é isso que eu quero que vocês façam. Escrevam para mim e me mandem a foto. E no terceiro tempo eu quero a foto de todo mundo já postada. Vocês vão escrever agora, durante o tempo de aula. Beijos e preparem o livro de literatura para a terceira aula. Tchauzinho!